Olá pessoal, vamos falar do episódio 9 desta sexta temporada de Game of Thrones, A Batalha dos Bastardos. Na minha opinião, o melhor episódio dessa temporada, onde todos os núcleos tiveram uma grande participação. Então não esqueça de assinar o canal, curtir esse vídeo e compartilhar nas redes sociais. Vamos começar analisando o núcleo da Daenerys. Como imaginávamos no último episódio, a Daenerys está cobrando do Tyrion explicações sobre a situação que a cidade está passando, e o Tyrion explicando a ela de que as coisas vinham dando certo, que o plano que ele estava tendo estava funcionando até aquele momento, e a gente vê uma atitude de Daenerys que me surpreendeu. Ela diz que o plano que ela tem agora é de crucificar todos os mestres, matar todos os soldados e destruir as cidades até as cinzas. Esse lado terrível de Daenerys tinha sido pouco abordado. A gente via lampejos de loucura dela, de decisões malucas assim, mas nunca algo tão severo. E isso para um Targaryen é preocupante, porque como a gente sabe, os Targaryens eles têm aquela parada da loucura. Muitos deles tendem à loucura. Tem até aquela famosa história de que quando um Targaryen nasce, os deuses jogam uma moeda e a população fica segurando o fôlego para saber que lado vai cair, se é o lado da loucura ou da sanidade, da grandeza. Esse é o grande mistério que a gente tem com Daenerys. Daenerys tem um lado de grandeza muito grande, que é sempre abordado, mas tem esses momentos de loucura que a gente não sabe no que é que pode dar. É claro que ser um Targaryen não quer dizer necessariamente que ela tem que ser louca. Tem vários casos de Targaryens que foram bons governantes, boas pessoas. O mestre Aemon é um exemplo disso. Mas sempre que o Targaryen mostra loucura, a gente tem que ficar ligado, porque a gente não sabe o que é que pode acontecer, o que é que ela pode vir a se tornar. É interessante a gente perceber que o Tyrion está meio que agindo como o Tyrion quando ele aconselhava o pai da própria Daenerys. O Aerys, ele teve um tempo de um bom reinado, onde as coisas prosperavam, mas era muito o lado do Tyrion que governava as coisas e que aconselhava o Aerys a se manter na linha. Vai acontecer a mesma coisa com Daenerys e Tyrion? Será que Tyrion vai ter que regular essas loucuras de Daenerys? Essa cena dela me deixou com um pé atrás com o que a Daenerys pode vir a se tornar. É interessante também a gente reparar, esse lado mais terrível de Daenerys apareceu juntamente com o controle maior que ela está tendo com os dragões. Não dá para saber se isso tem uma ligação direta, mas é interessante a gente perceber que as duas coisas floresceram no mesmo momento. O plano que o Tyrion propõe a Daenerys é muito mais inteligente. Ele consegue mostrar ela usando todos os dragões para criar assim uma imagem de terror para todos os súditos dela, né? Assim, todos os inimigos dela. Ela só precisa destruir um barco só e a galera já desistiu, ou seja, ele conseguiu capturar os barcos que ela tanto precisava. Ele também conseguiu mandar uma mensagem, porque ele matou aqueles dois mestres que estavam organizando e deixou um vivo para que ele levasse essa mensagem do que acontece quando Daenerys é confrontada, quando Daenerys chega. Então foi algo muito mais inteligente do que o que Daenerys queria fazer. Mandou uma mensagem de força, de medo e de respeito e de grandeza que ela precisa mostrar naquela área, e armou todo o cenário para dar uma sustentação para a invasão dela ao oeste, que é o que a gente vai falar agora, que é quando Tyrion e Yara chegam para conversar com a Daenerys. Antes de falar sobre isso, vamos comentar um pouquinho sobre os filhos da Arpia. A gente viu que eles foram destruídos ali, aparentemente destruídos, pelo exército do Dothraki, liderados pelo Daario. Eu fico na dúvida o que fizeram com os filhos da Arpia na série, porque desde a quinta temporada havia uma dúvida de quem era o líder, quem é que vinha tramando as coisas. E no começo dessa temporada foram trabalhar isso e acabou que agora aparentemente eles foram destruídos. E ninguém sabe quem é que estava liderando mesmo, se tem alguém traindo a Daenerys ou não. Então foi criado um suspense que não foi resolvido e eu não gosto muito dessas coisas. Mas enfim, falando agora de Tyrion e Yara, Tyrion e Daenerys, nós vemos o primeiro encontro de 4 filhos de 3 pais ruins, que são o Tyrion, o Balon e o Aerys. Ali a gente vê uma coisa que a saga das Crônicas de Gelo e Fogo sempre trabalham, que é o que os filhos fazem com o legado dos pais. É sempre isso, você pode ver que tudo gira em torno da história dos filhos. Os filhos dos Starks, os filhos dos Tyrell, os filhos dos Lannisters, os filhos dos Targaryens. São sempre eles que vêm assumindo a história e o que é que eles fazem com a herança dos pais. E ali a gente vê uma frase que eu achei interessante da Daenerys, que é o seguinte: os pais deles fizeram de tudo para deixar o mundo pior, e eles deveriam fazer de tudo para deixar o mundo melhor. E aí a gente vê novamente um momento de grandeza de Daenerys, que é uma das coisas que a gente torce para que ela se torne, né? uma grande líder. E a gente vê a primeira vez que ela faz um acordo com uma grande casa de Westeros, e essa é a primeira aliança que ela consegue para a invasão dela.
uma aliança com os Homens de Ferro, mas a gente vê aí alguns pontos que podem gerar conflito. Primeiro, a primeira exigência de Daenerys é que os Homens de Ferro encerrem as pilhagens, os ataques aos 7 reinos. A Yara lembra ela de que isso é o modo de vida deles, mas ela exige que isso seja acabado e a Yara concorda. É realmente algo complicado de a Daenerys exigir, porque é realmente toda uma cultura que foi construída em cima disso. E a gente conhecendo os Homens de Ferro como eles são, a gente sabe que vai ser difícil eles se submeterem a um tipo de regra dessa. Mas a Daenerys também vai ter os seus próprios conflitos, porque os Dothraki também são um povo que tem essa cultura. E como ela vai conseguir lidar para que aquele povo vá para o Westeros, mas não cometa estupros, ataques, toda aquela pilhagem que a gente sabe que os Dothraki fazem, vai ser também algo complicado para a Daenerys lidar, assim como vai ser complicado para a Yara lidar com os Homens de Ferro. Mas eu achei bem legal, principalmente como a Yara lidou com a Daenerys. Foi bem legal, várias frases que ela soltou. Não sei se foi só a minha impressão, mas parece que quiseram criar um clima entre as duas ali. Eu não sei se isso vai ser abordado mais à frente. Foi já abordado aí que a Yara tem um lado homossexual, que foi abordado no último episódio. Não sei se isso vai ser abordado na série, assim, uma relação dela com a Daenerys. Não sei se isso pode acontecer. Isso seria mais fácil nos livros, né, porque já tem um precedente lá. Na série a gente não viu nada desse tipo com a Daenerys. Pode ser interessante, pode ser algo legal, basta ser bem trabalhado. Vamos ver o que é que vai trazer, como é que vamos fazer isso aí. Sempre que querem fazer algo diferente na série, eu tenho medo porque pode ficar mal feito. Fica a torcida para que, se rolar, que seja bem construído, bem feito, e que não seja só existir por existir, que seja algo que construa, que melhore os personagens. Para concluir, a gente agora percebe que Dany vai finalmente para o Westeros, mas ela está indo com o apoio de uma casa que é muito mal vista em todo o reino, por causa da violência, e ela está levando uma outra casa, assim, um outro povo, que também é muito mal visto pela violência. Então a Daenerys vai chegar com uma imagem já um pouco distorcida, vai causar medo, mas também pode causar um repúdio a ela, já que ela está sendo representada por duas casas que representam a violência. Vale saber como ela vai trabalhar isso, como vai ser a construção disso aí. Vamos ver no próximo episódio se eles vão mostrar alguma coisa sobre o plano de Varys, o que Varys foi fazer em Westeros. Talvez a gente consiga ter um vislumbre de como vai ser essa ida para lá. Vamos agora para o norte de Westeros e analisar tudo que rola ali da Batalha dos Bastardos, desde a preparação até a sua conclusão. A primeira cena que a gente vê é o Jon e o Ramsay se encontrando pela primeira vez. Os dois trocam algumas farpas e o Jon chama o Ramsay para um combate mano a mano e o Ramsay nega. E o Jon então fala como é que os homens vão apoiar o bastardo lá se ele não luta por ele. Isso dá uma raivinha ali em Ramsay e realmente solta uma intriga dentro da galera ali dele. Esse foi o único momento inteligente de Jon em todo o episódio. O restante do episódio vai ser uma série de erros, de tomadas de atitude erradas, o que é triste pro personagem. Eu não sou nenhum hater do Jon, eu gosto do personagem do Jon Snow. Só que ele, como um bom Stark, ele comete vários erros que me dão raiva, assim, porque ele acaba caindo em armadilhas que são meio óbvias, ele recebe conselhos e não segue, ele na hora da raiva se cega. Por algum motivo os diretores mandaram o ator, o Kit Harington, fazer cara de coitado em todas as cenas. Isso tá também me deixando incomodado, porque o Jon Snow tá sempre com aquela carinha assim, não sei o que, sempre mostrando dúvida, medo, insegurança, e não é isso que eu queria ver, né? Eu gostaria de ver ele forte, ele lidando com as coisas e tal, mas não é isso que estão fazendo. Parece que no próximo episódio vai ser assim também. Eu quero ver um Jon diferente, um Jon mais com uma atitude mais forte, com uma força maior. Depois desse encontro a gente vai ver um conselho de guerra, onde eles vão combinar como é que seria o ataque, como é que seria a batalha de fato. Eles pensam em se defenderem para ganharem tempo, vão fazer umas trincheiras na lateral para impedir de serem cercados. Vejam que o plano era bom, era só ter seguido o plano. Iam fazer trincheiras, iam se defender o máximo que pudessem para ganharem tempo. E a Sansa fica com raiva do Jon porque ele não pediu a opinião dela. Aí o Jon pede a opinião da Sansa e a Sansa diz que não sabe o que fazer. Mas ela dá um conselho muito bom para o Jon, que é o seguinte. Primeiro ela diz que o Ramsay brinca com as pessoas, que ele joga com as pessoas, que é o que ele mais sabe fazer. E que ele não devia fazer o que o Ramsay quer. Que apesar de ser algo muito óbvio, para o Stark isso não é nada óbvio. Os Starks tendem a fazer o que os inimigos querem. E a Sansa fala isso e também fala que o Rickon está perdido. E que realmente é um fato. Não há como salvar o Rickon daquela situação. O Rickon naquele momento
é o único que tem a verdadeira reivindicação ao norte. Ele é o filho, o homem, né? E como aquela cultura dá valor a isso, ele tem uma reivindicação maior que a Sansa, que é uma mulher, e o Jon, que é um bastardo. E o Bran oficialmente está desaparecido ou morto. Então é óbvio que o Ramsay iria matar o Rickon na primeira oportunidade e poderia usar isso para enfurecer o Jon. E é exatamente o que vai acontecer. A Sansa está muito inteligente para o Stark. Ela aprendeu a pensar, a calcular as coisas, a pensar como o outro vai pensar, em agir antes do inimigo e em traçar teias e tal. Que é uma coisa que os Stark sempre tiveram dificuldade, né? A tendência do Stark é cair nas armadilhas que eles mesmos acabam criando. Isso aconteceu com o Ned, isso aconteceu com o Robb, isso aconteceu com o próprio Jon Snow. E agora a gente vê que a Sansa, todo esse sofrimento que ela passou, tudo o que ela sofreu em King's Landing, depois lá com o Ramsay, trouxe para ela ela soube usar esse sofrimento para construir uma força e para despertar para esse lado de descobrir como as pessoas podem ser ruins e como as coisas podem dar errado, que é a única coisa boa que ela pode tirar de todo o sofrimento que ela passou. E que bom que agora a gente vai poder ver a Sansa forte, uma Sansa agindo de forma mais inteligente, mais esperta. Tá parecendo muito a Catelyn, né? Como a Catelyn agia, como a Catelyn pensava. Até a Catelyn mais dos livros, né? Aquela personagem que era a inteligência do Robb, né? Ela que aconselhava o Robb. Se o Robb tivesse dado mais ouvido a ela, as coisas poderiam ter sido diferentes. Então é isso que a gente vai meio que ver agora. E eu espero ver mais e mais da Sansa assim. Tomara que ela não caia em nenhuma armadilha do Midinho. Tomara que ela continue mostrando essa força que ela está mostrando até agora. Tudo isso dos Stark só faz me lembrar aquela famosa frase do Midinho. Ah, the Starks. Quick tempers, slow minds. Mais à frente um pouco, a gente vai ver um encontro aí do Tormund com Davos, onde ambos concordam que os dois se viram a reis e ambos foram reis que falharam. Davos serviu ao Stannis, Tormund serviu ao Mance Rayder, o rei para lá da muralha, e ambos falharam nas suas campanhas. E eles concordam que talvez Jon Snow seja alguém melhor de seguir, já que ele não é um rei. A conversa dos dois é bem legal, porque são dois personagens queridos, e é legal toda a conversa que eles vão tendo ali. Em seguida a gente vai ver o Davos caminhando e encontrando a fogueira onde a Melisandre queimou a Shireen, e ele encontra aquele viadinho de madeira que ele deu para ela, e descobre ali o que realmente aconteceu com a Shireen. O Davos vai querer alguma coisa contra a Melisandre, vai tentar fazer alguma coisa. No próximo episódio a gente vai ver aí como o Davos vai lidar com, agora que descobriu a verdade sobre a morte da Shireen. Em outra cena, a gente vai ver aí o Jon conversando com a Melisandre. Ele pede algum conselho para ela não tem nenhum conselho para dar. Ele pede para que, caso ele morra, a Melisandre não traga ele de volta. E ela diz que não serve a ele, que serve ao Senhor da Luz, e ele é que diz o que deve ou não fazer. A Melisandre foi um personagem um pouco perdido nessa temporada. Ela teve um ou dois momentos, né? O primeiro momento foi logo no primeiro episódio, quando a gente viu a verdadeira identidade dela. Depois, no segundo episódio, ela tem o auge que é ressuscitar Jon Snow, e depois desaparece todo o resto da temporada. E vai ter agora um final aí pra ela, provavelmente um julgamento. Ela foi um pouco desperdiçada, porque se você pensar, aquela revelação do começo não serviu de nada. Se não acontecer nada agora que justifica aquilo ali, se tivessem mostrado ou não tivessem mostrado, não ia fazer diferença nenhuma para o que vocês já viram da série, para o que a gente viu da série. Vamos ver o que ela vai representar agora no final da temporada, se vai trazer alguma coisa nova, alguma revelação sobre aquele fato da gente ter descoberto a idade dela de fato.